Fala, cowboys, beleza? Deixa seu like, sua inscrição e o seu comentário, muito importante. Comentar, nem que seja qualquer coisa aqui embaixo, para ajudar no engajamento, tá? E vamos falar deste vídeo de exemplo que eu apresentei agora. É um vídeo com uma transformação, né? Eu já trouxe para vocês alguns outros vídeos do tipo, né? E eu quero falar para vocês sobre uma perspectiva um pouquinho diferente dentro da ideia do Lux Maxim, né? Primeira coisa, a questão da aparência em si. Até que ponto isso é ou não relevante na vida de um homem, tá? Quando nós falamos sobre todas as dinâmicas que existem atualmente, sobre o quanto você deve ou não, quer ou não ter acesso ao feminino, né? Então, para aqueles que assim desejam, né, você tem que considerar alguns caminhos, tá? Por exemplo, o cara que ele fala sobre a questão financeira, sobre o dinheiro, ele está errado, né, em dizer, por exemplo, que existem muitas mulheres interessadas nisso e que basta ter dinheiro que será o suficiente, né? Ele está errado em afirmar isso? Eu diria que não, né? A verdade é que se você conseguir ter um nível financeiro muito alto, mesmo que a sua parte visual, né, a sua aparência seja muito prejudicada, o impacto ele é sim menor, né? Então você pode notar que a beleza nesse aspecto não tem feito tanta diferença, tá? Porém, a verdade é que é muito mais fácil fazer um investimento, fácil eu não diria, né? Mas mais viável, né? Fazer um investimento na sua aparência, caso você queira atrair o feminino, né? Do que fazer um investimento para ficar milionário, para ficar muito bem financeiramente. É claro que uma coisa não exclui a outra. Obviamente, você pode fazer os dois, certo? Porém, é como eu disse, do ponto de vista de lógica, não do ponto de vista do que é melhor para você, tá? Do ponto de vista da lógica, é muito mais fácil você se tornar um homem atraente do que um homem milionário, ok? Então, tratar da importância da aparência, né, se é importante ou não para o masculino, considerando que, na verdade, o que é mais valoroso do homem é a questão do produto de sucesso que ele tem que ser, daquilo que ele precisa entregar como essa característica de provisão e etc, né? Então, tudo isso, claro, aponta para um direcionamento do tipo, olha só, então o homem ele tem que focar só nisso. Ele deve abandonar 100% a questão da sua própria aparência. E isso é erradíssimo. Primeiro, que de certo modo, quando você cuida da sua aparência, você está sim não só se validando, mas também colocando muita da sua confiança naquilo. Seja no modo de se vestir, na forma como a roupa cai em você, né? Tudo isso, você olhar para o espelho, se sentir bem, se sentir agradado, né, pela questão do quanto você se considera atraente. Então, tudo isso é sim importante, tá, para o homem. É óbvio que numa linha de raciocínio de para quem a beleza é mais relevante, com toda certeza eu posso falar que o feminino ele demanda e precisa muito mais desse aspecto. Mas você não quer se comparar com o lado lá de baixo, né? Você quer comparar com o topo, beleza? Então esse é um primeiro aspecto que eu queria falar com vocês, porque eu vejo muita informação desencontrada, seja pessoas que querem dar a aparência, a característica de que sem ela você não terá nada, sem ela você é um qualquer e tal. Isso não é um fato, isso está longe de ser um fato. Mas também aquele que diz, não, o homem nunca foi necessário ser belo, não será agora, né? Isso não é verdade também. Se você olha tanto histórias antigas como recentes, você pode notar perfeitamente o quanto que a beleza, ela sim, é um aspecto relevante e um aspecto importante na vida do homem também, tá? Como eu disse, não é mais importante do que na vida da mulher, mas é tão importante quanto, principalmente atualmente, tá? Então, além desse aspecto, que mais a gente pode tirar de lição do vídeo de exemplo, né? Nós podemos falar na questão, por exemplo, de alguns caras,
eles podem ter no máximo, vamos dizer, um efeito Betty a Feia, vamos chamar assim, né? Que é o quê? É um cara que você olha e já percebe a beleza ali, como é o exemplo desse rapaz aí, né? Esse rapaz você podia notar que sim, ele tinha ali um perfilzinho meio nerd, aquela coisa toda, que você poderia escalar para fazer um filme, né? De grandes transformações, né? Então, assim, apesar dessa característica, né? Você via, realmente, é possível imaginar que ele tinha mais dificuldade naqueles períodos em que estava ali inicialmente investindo nessa questão da sua própria aparência. Mas a partir do instante que ele conseguiu atingir o patamar, ele não só tinha potencial para ser um cara atraente, mas ele tinha potencial para ser um cara ali do topo. E foi o que aconteceu. Então, renegar 100% a importância da aparência masculina é um coping enorme. Assim como dar a ela total 100% dos créditos. Sem ela você não é nada, isso não é um fato. Tem muitos exemplos em listas de milionários e etc. de caras que não são nem um pouco atraentes, caras que são baixos, né? Caras que às vezes, né, têm uma característica que não é tão importante do ponto de vista de beleza, né? Não é tão valorizada, né? Mas enfim, a verdade é que este vídeo de exemplo que eu apresentei hoje, né, com essa transformação toda, né, não passa realmente de um exemplo claro dessa questão, né, de que esse cara ele não é como a maioria já desde o início. Ele tinha muito potencial que apenas faltava ali investir nisso. E ele foi lá e fez. E esse investimento, quando você já nasce com uma grande aparência, com uma aparência, né, valorizada, né, as pessoas mesmo vão acabar te ajudando a manter esta beleza, que você não perca, né? Então, muitos caras que já nascem belos, né, vão atrás dessas coisas, vão atrás de fazer um exercício numa academia ou qualquer outra função. Eles vão tomar um pouquinho mais de cuidado porque eles sabem desse poder, eles sabem dessa capacidade que é sim valorizada. Então, de modo geral, considerando a visão feminina quanto ao masculino, é fácil dizer que a beleza ela tem sim uma grande influência e importância. Então, se um dia você olhar no espelho e não gostar mais do que está vendo, para um pouco, reflita sobre o que você está fazendo da sua vida e volte a investir nesse detalhe, né, que é a aparência. Que, como eu disse, pode ser um detalhe, pode ser que você seja um crânio, um gênio de alguma área que a empresa precisa. Aí você vai estar lá, vai estar recebendo seu salário bacana, legal, mas a verdade é que quando nós podemos ter um mix de tudo isso, a parte de empreender, a parte de ter sua renda, a parte de ter a atração, né, do ponto de vista por meio da beleza e tal. Então tudo isso é algo que o homem quer, o homem valoriza. O James Bond ele não é tão popular à toa, ele tem todas essas características, certo? Então a verdade é que deve-se sim investir na beleza se de fato você nota um potencial relevante, ou mesmo se você nota um perfil que pode investir de repente na parte física, ou vai ser no rosto, ou vai ser alguma coisa diferente, mas não importa. O importante é que você faça sim essas mudanças. Eu sou um perfil aqui que vai recomendar a vocês que procurem, né, ser mais belos, isso auxilia a vida, beleza? Então é isso, cowboy. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você curtiu, deixa seu like, sua inscrição, seu comentário. Tamo junto e até a próxima.